Nosso texto de hoje se encontra em 2 de Samuel, capítulo 6, versos 16 a 19. Vamos orar ao nosso Deus. Excelso e bendito Deus, te rogamos, Senhor, que Tu venhas com Teu Santo Espírito a iluminar as nossas vidas, que possamos nós, ó Deus, compreender qual seja a Tua vontade para nós. Abençoa, Senhor, cada pessoa que vai ouvir esta mensagem. Dá, Senhor, que ouçam a Tua palavra e sejam por ela tocados. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis nos diz que Deus criou Adão e Eva. Logo depois que Deus os criou, lemos em Gênesis, capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou. Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, onde eles deveriam exercer o domínio sobre a criação de Deus. Deus disse que eles podiam comer dos frutos de todas as árvores, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossos primeiros pais desfrutaram de um relacionamento maravilhoso, pessoal e direto com Deus. Era o paraíso na terra. Foi um tempo de bênçãos. Mas um dia, Adão e Eva desobedeceram ao mandamento explícito de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden e excluídos da presença de Deus. Sua antiga vida de bênção agora havia se transformado em uma vida de miséria. A pergunta 19 do breve catecismo de Westminster é: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta é: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à morte e às penas do inferno para sempre. Nosso texto nos mostra diferentes formas de reagir à vontade do Senhor nosso Deus. A primeira forma é obedecer à vontade do Senhor. Já mencionei em minha mensagem anterior que a primeira tentativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém foi desastrosa, mas sua segunda tentativa foi bem sucedida. O versículo 16 diz: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Notamos que quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém, o rei estava muito emocionado de ver a arca do Senhor sendo restaurada para sua posição central num culto do povo de Deus. Obedecer à vontade do Senhor traz bênção, e bênção de duas maneiras. A primeira ela traz bênção para a minha vida. Lemos o verso 17 na sua primeira parte. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Quando a arca do Senhor foi construída, Deus mandou Moisés erguer uma tenda conhecida como tabernáculo, que era onde a arca ficava guardada. No entanto, a tenda que Davi preparou para ela não era o tabernáculo. O tabernáculo provavelmente tenha sido destruído pelos filisteus. Os estudiosos acreditam que a tenda de Davi fosse similar no desenho ao tabernáculo original. A arca do Senhor permaneceu ali até que o filho de Davi, Salomão, construísse um templo para ela. Tendo colocado a arca em seu devido lugar, lemos na continuação do verso 17: este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Provavelmente, embora Davi estivesse encarregado das ofertas, na verdade elas fossem oferecidas a Deus pelos sacerdotes, pois eles
haviam sido ordenados para desempenhar exatamente esta função. O propósito principal dos holocaustos ou ofertas queimadas era expiar o pecado do homem, fazendo a propiciação da ira de Deus. Além disso, podiam ser oferecidos como um ato de obediência ou de ação de graças. As ofertas pacíficas eram principalmente uma refeição festiva, celebrando ou manifestando a paz no sentido mais pleno da palavra, a paz com Deus. Tendo obedecido à vontade do Senhor, Davi conheceu a bênção de Deus de uma forma profunda e pessoal. Você quer conhecer a bênção de Deus na sua vida? Então, como diz o teólogo e pastor presbiteriano escocês Gordon Keddie, você deve perceber que o discipulado não é um esporte para espectadores. Demasiadas pessoas querem a bênção de Deus, querem a vida eterna e assim pensam que tudo o que precisam fazer é assistir a um culto 1 ou 2 vezes por mês. E isto lhe dará um bilhete para o céu, para a glória eterna. Mas, meu caro amigo, se o céu realmente está em seu coração, somente pela graça, através da fé, somente em Cristo, seu entusiasmo por Deus deve ser comprovado dia após dia, através da sua obediência à vontade do Senhor. Em segundo lugar, obedecer à vontade de Deus traz bênçãos, não só para nós, mas traz bênção para os outros. Os versos 18 e 19 dizem: Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Keddie escreve: a atitude de Davi exala o espírito de uma obediência prazerosa. E Davi estava tão absorvido pelas bênçãos de Deus para ele, que queria passar as bênçãos de Deus para os outros também. Davi sabia perfeitamente que Deus o havia escolhido, que lhe havia dado uma nova vida, que o havia chamado para o serviço. E por essa razão, por causa da bênção superabundante em sua vida, ele queria também passar as bênçãos de Deus para os outros. Isto se vê especialmente com os crentes novos. Eles, quando conhecem a Jesus como seu Salvador, ficam sabendo que seus pecados estão perdoados, sabendo que têm já uma nova vida em Cristo, e estão tão entusiasmados que querem contar aos outros tudo sobre Jesus, tudo sobre a nova vida que encontraram em Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes somos discretos demais como cristãos. Alguns de nós são por natureza e temperamento mais reservados. Mas não podemos nos calar, ser omissos. Não podemos ser egoístas. Deus nos chama para levar as bênçãos aos outros. Jesus nos diz para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Uma das maneiras mais simples de fazê-lo é dizer aos outros o que Deus tem feito e está fazendo em nossas vidas. Não precisamos saber teologia, não precisamos fazer estudos muito profundos na palavra de Deus. Basta contar aos outros sobre Jesus. Esta é a maior bênção, o maior presente que nós podemos passar àqueles que nós amamos. E o nosso texto nos diz, em segundo lugar, que opor-se à vontade do Senhor traz miséria. Depois que a grandiosa celebração havia terminado
e todo o povo foi para casa, Davi também voltou para abençoar a sua casa. As bênçãos que Davi havia vivido e compartilhado com os outros, agora ele queria compartilhar com a sua própria família. Mas quando chegou em sua casa, Mical, filha de Saul, que no início do dia o havia desprezado em seu coração, saiu ao encontro de Davi e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Davi estava usando um éfode de linho, que era um simples manto de linho usado por um sacerdote. Não parece que Davi estivesse tentando usurpar o papel deles, mas que quisesse adorar ao Senhor com singeleza. Entretanto, Mical ficou horrorizada e achou o comportamento de Davi vulgar, completamente impróprio de um rei. O autor do livro de Samuel observa 3 vezes nesse texto que Mical é a filha de Saul, ao invés de a esposa de Davi. Por que isso acontece? Embora tenha havido uma época em que Mical amou Davi e até salvou sua vida da ameaça de seu pai, Saul, agora ela já não sentia mais ternura, já não sentia mais amor por ele. E a pergunta permanece: por que Mical é mencionada como a filha de Saul e não como a esposa de Davi? Eu acredito que a resposta é que o relacionamento dela com o Senhor, nosso Deus, era parecido com o de Saul e não com o de Davi. Saul não tinha um coração voltado para o Senhor. Afinal, ele nada tinha feito para trazer a arca do Senhor a um lugar central na comunidade da aliança de Deus. Ele apenas prestava um culto formal, de boca, a Deus, e não expressava um relacionamento real com o Senhor. Davi, por outro lado, tinha um relacionamento profundo, um relacionamento pessoal com Deus. Para Mical, a adoração era uma mera formalidade exterior. Para ela, as aparências eram extremamente importantes. Por isso ela desprezou Davi por usar um éfode de linho e dançar perante o Senhor de uma forma que ela considerava vulgar. Mical representa as pessoas que frequentam os cultos para serem vistas pelos outros. Elas vão porque a formalidade exterior é importante, mas não há um relacionamento sincero com Deus. Não esqueçamos nunca que o Senhor não olha para a aparência exterior. Ele olha para o coração para ver se nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele conhece a profundidade do meu coração. Meu caro amigo, examine-se a si mesmo. Você afirma ser cristão, mas não tem nenhum relacionamento com Deus? Você assiste a cultos de adoração porque quer ser visto, ao invés de derramar o seu coração em adoração ao seu Deus? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. O argumento de Davi é que seu foco estava no Senhor e não no que as pessoas pensavam dele. Mical se preocupou com o status de Davi como rei. Mas Davi entendeu que ele era o destinatário da maravilhosa graça de Deus. E sua atitude foi uma viva gratidão. Davi sabia que Deus o havia escolhido. Ele nunca buscou ser rei. Ele não lutou e derrotou Saul para isso. Não, Deus o havia escolhido, protegido e elevado em seu bom tempo para ser o líder
do pacto de Deus. Davi sabia que diante do Senhor não havia lugar para a arrogância e o exibicionismo, como se ele fosse o principal foco da atenção. Não, o foco da sua atenção era o Senhor seu Deus. Quando nos reunimos para adoração, quem é o nosso foco? Estamos preocupados com o que as outras pessoas pensam de nós? Ou nós adoramos e celebramos diante do Senhor? Não há nada mais importante do que a nossa adoração. Toda a nossa vida aqui na terra é uma preparação para adorar ao Senhor na glória. Se não formos crentes aqui, nunca mais teremos a oportunidade de adorar ao Senhor na eternidade. Agora é a hora de nos alegrarmos. Agora é a hora de adorar ao nosso grande Deus e Salvador. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. A bênção que veio para Obed-edom e toda a sua família, que veio para Davi, que veio para o povo como um todo, e para a casa de Davi em particular, não foi compartida por Mical. É possível que ela e Davi nunca mais tenham tido relações íntimas, e essa seja a razão da sua falta de filhos. Mas o mais provável, porém, é que sua incapacidade de gerar filhos seja vista como o julgamento de Deus, por ela se opor à vontade do Senhor. O Senhor havia abandonado Saul e dado o reino a Davi. Mas Mical não aprendeu a lição. Seguiu os caminhos de seu pai. Agora é bom que se diga que a falta de filhos não costuma ser devida ao julgamento de Deus. Vivemos em um mundo decaído e às vezes nossos corpos simplesmente não funcionam plenamente. Entretanto, no caso de Mical, vemos que sua oposição proposital à vontade do Senhor trouxe miséria. Não se pode desobedecer à vontade do Senhor e achar que não haverá consequências. Uzá tocou a arca do Senhor e foi fulminado. Mical se opôs à vontade do Senhor e foi colocada de lado por Davi e ficou sem filhos. Se quando nos opomos aos nossos pais podemos ser castigados, o que nos leva a pensar que com Deus isso seja diferente? A gravidade das nossas ofensas se avalia contra quem elas são cometidas. E o que acontece quando se peca contra Deus? O breve catecismo já dizia: destruição eterna, miséria. Mical opôs-se à vontade do Senhor e sofreu as consequências de seu ato. Nunca mais ouvimos falar dela e não sabemos onde ela está na eternidade. Meu caro amigo, opor-se à vontade do Senhor traz desgraça. Examinemo-nos regularmente para ter certeza de que não estamos nos opondo à vontade do Senhor. E assim que venhamos a experimentar as bênçãos de Deus ao obedecê-lo. Eu mencionei em outra mensagem, na anterior, que a arca era o símbolo visível da presença de Deus no meio do povo. Deus enviou seu Filho Jesus para ser a nossa arca. Ele é mais do que a presença visível de Deus no meio do seu povo. Ele é o Deus conosco, o Emmanuel. Lucas 19:10 nos ensina que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para reconciliar os pecadores perdidos com um Deus que é justo, que é santo. Jesus veio para pagar a condenação pelo nosso pecado. Jesus tomou o nosso lugar e sofreu o castigo em nosso lugar. E se você diz ser cristão, examine-se para ver se você não está apenas vivendo uma vida de formalidade, de ritual, sem compromisso real com Deus. Aproveite que ainda há tempo para você. Arrependa-se de seu pecado, dirija-se agora a Jesus, fazendo dele seu Senhor.
E depois viva uma vida de real obediência a Deus, para que você também possa experimentar a bênção dele em sua vida e se tornar alguém que leva esta bênção a quem entra em contato com você. Que o Senhor assim lhes abençoe. Amém. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos ensina quão importante é te obedecer. Que possamos nós, ó Deus, estar te buscando de todo o coração, sinceramente, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos estar alegres, jubilosos em estarmos contigo. Longe de nós, que nós possamos desobedecer a ti e sermos alvo da tua justiça e trazer assim, ó Deus, miséria sobre nossas vidas. Abençoa-nos. Nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina suprema